Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Geraldo na área novamente e hoje nessa terceira aula nós iremos continuar resolvendo as questões do Enem 2017. Então pegue o seu caderno do aluno e acompanhe as resoluções. A primeira questão de hoje é a 97. O enunciado da questão diz o seguinte: um fato corriqueiro ao se cozinhar arroz é o derramamento de parte da água de cozimento sobre a chama azul do fogo, mudando-a para uma chama amarela. Essa mudança de cor pode suscitar interpretações diversas, relacionadas às substâncias presentes na água de cozimento. Bem, a primeira parte do enunciado chama a atenção aqui que esse derramamento de parte dessa água de cozimento sob a chama do fogo, que a priori está emitindo coloração azul, ela passa a emitir uma coloração amarela. E essa mudança de cor se deve às substâncias que estão presentes nessa água de cozimento, correto? E o enunciado continua falando: além do sal de cozinha, nela se encontram carboidratos, proteínas e sais minerais. Cientificamente, sabe-se que essa mudança de cor na chama ocorre pela... Pois bem, nessa segunda parte do enunciado, chama a atenção que nessa água de cozimento, além do sal de cozinha, o nosso conhecido cloreto de sódio, nós temos também carboidratos, proteínas e sais minerais. E ele então indaga o que ocorre para que essa mudança de cor se efetue, que saia da coloração azul para a coloração amarela. E ele dá nossas opções. Pois bem, quais são os dados relevantes aí dessa questão? Primeiro, a mudança de cor ocorre da coloração azul para amarela. E essa mudança está relacionada com as substâncias presentes na água, que são o cloreto de sódio, carboidratos, proteínas e sais minerais. E por fim ele pergunta qual o motivo da mudança de coloração. Então agora, nesse primeiro momento, nós vamos entender como que está construída essa questão. No primeiro momento, então, nós temos a chama emitindo uma coloração azul. Ao cair sobre essa chama partículas, gotículas de água de cozimento, ela começa a emitir um fogo na coloração amarela. Ou seja, nós estamos tratando aqui de emissão de luz, emissão energética na forma de luz. E quando se trata de fenômenos de emissão de luz, nós recorremos ao modelo atômico de Bohr para sua explicação, ou modelo atômico de Rutherford-Bohr, como vocês queiram chamar. Nesse modelo, ele divide a eletrosfera em camadas ou níveis, e parte desse modelo diz, simplicitamente falando, que um dado elétron, no seu estado fundamental, ou seja, no seu estado de menor energia, ao receber uma fonte de calor, pode se excitar passando para uma camada mais externa, ou seja, para um nível energético maior. E ao retornar à sua camada de origem, ele vai emitir essa diferença energética entre o estado fundamental e o estado excitado. Ele emite essa diferença energética na forma de luz. É o que nós chamamos aqui de salto quântico. E nós já estudamos em química e um pouquinho em física também, que a luz apresenta um comportamento dual. Ou seja, ora ela se comporta como onda e ora ela se comporta como partículas, que nós chamamos de fótons. Bem, só por essa explicação inicial sobre o modelo atômico de Bohr, nós já conseguimos chegar na resolução da questão, pois a única alternativa que relata sobre a emissão de fótons, sobre a emissão de partículas energéticas, de luz, é a alternativa B. Mas, levando para a situação real, nós temos que nessa água de cozinha apresenta o nosso cloreto de sódio, o nosso sal, e ele é um composto iônico, que na presença de água dissocia em Na+ e Cl-. Então, o que está acontecendo na real situação é que esse íon
de sódio, Na+, no seu estado fundamental, ao receber uma fonte de calor, ou seja, ao cair sobre a chama, que está emitindo coloração azul, ele passa para o seu estado excitado. E ao retornar para o seu estado fundamental, ele emite luz na coloração especificamente amarela. E nós sabemos que essa luz são os fótons. Consequentemente, a alternativa que relata exatamente esse fenômeno é a alternativa B, emissão de fótons pelo sódio, excitado por causa da chama. Mas, professor, eu não recordo sobre os modelos atômicos, mais especificamente sobre o modelo de Bohr, o conceito de salto quântico. Mesmo não recordando sobre isso, teria como eu responder essa questão? De certo modo, teria, analisando as alternativas. Vamos ver alternativa por alternativa e ver se conseguimos chegar na resposta. Pois bem, na alternativa A, ele diz o seguinte: reação do gás de cozinha com sal, volatilizando gás cloro. Bem, o gás cloro é um gás tóxico. Além disso, ele combinado com outras substâncias, ele pode ser explosivo. Então, caso isso seja realidade, um simples fato de cozinhar um arroz poderia explodir sua cozinha e até levar a óbito aí o indivíduo que está efetuando esse cozimento, correto? Então, sem lógica total, essa alternativa A. Na alternativa C, ele diz que a produção de um derivado amarelo pela reação com carboidrato. Bem, em nenhum momento da questão, em nenhum momento do enunciado ou da pergunta, menciona-se a formação de uma nova substância, ainda mais na cor amarela. Então, também, sem lógica, essa alternativa. Na letra D, novamente, se caso fosse verdade, estaríamos correndo o risco de explodir a nossa cozinha, pois a formação de gás hidrogênio, o gás hidrogênio, ele é um gás combustível, por consequência, inflamável. Então, também não tem lógica. E a letra E, excitação das moléculas de proteínas com formação de luz amarela. Essa letra E seria até curioso, pois nós sabemos que o cabelo é formado em torno de 85% por queratina, que é um tipo de proteína, correto? Caso isso fosse verdade, o simples fato de fazer uma chapinha, secar o cabelo com um secador potente, ou como nós moramos no estado do Tocantins, que há uma incidência de raios solares, de raios ultravioletas bastante intensa, o simples fato de sair na rua, seu cabelo poderia começar a emitir chamas amarelas, luz amarela, ou seja, ficaria praticamente um desenho animado. Consequentemente, essa letra E também não tem fundamento algum. Correto? Então, a gente fica mesmo com a letra B, que trata de emissões de fótons, emissões de luz, pois o fenômeno que ocorreu no enunciado da questão é exatamente isso, emissão de luz. Bem, estudantes, percebemos aqui então que o conteúdo, que o assunto-chave da questão são os modelos atômicos, correto? Que é um tema bastante recorrente no Enem. Às vezes ele vem como tema principal e às vezes como conteúdo acessório de algumas questões. Então é bastante interessante você dar uma relida naquelas anotações suas sobre modelos atômicos, vendo os acertos e os erros de todos os modelos até chegar no modelo atômico atual. A nossa próxima questão é a 102. O enunciado diz o seguinte: partículas microscópicas existentes na atmosfera funcionam como núcleos de condensação de vapor de água que, sob condições adequadas de temperatura e pressão, propiciam a formação das nuvens e, consequentemente, das chuvas. Nessa primeira parte do enunciado, chama a atenção que partículas microscópicas formam núcleos de condensação, correto? E esses núcleos de condensação, por sua vez, formam nuvens que, por consequência, precipitam na forma de chuvas. E ele continua: no ar atmosférico, tais partículas são formadas pela reação de ácido com a base NH3, de forma natural ou
antropogênica, dando origem a sais de amônio, de acordo com a equação química genérica. E ele dá a nossa equação química representando essa reação química, que é um ácido hipotético, HX, reagindo com NH3, formando aí um sal de amônia, um sal amoníaco, o nosso NH4X, que ele já deixa claro aqui no enunciado que é o nosso núcleo condensador. Ou seja, chamou a atenção então que essa partícula, esse núcleo condensador, é formado por uma reação de um ácido hipotético com uma base NH3. E esse núcleo então é o nosso NH4X. E ele continua perguntando: a fixação de moléculas de vapor de água pelos núcleos de condensação ocorre por, e dá nossas alternativas. Ele fala alguns tipos de ligações e alguns tipos de interações. Vamos analisar então os dados que nós destacamos no enunciado. Primeiramente, nós entendemos que essas partículas dispersas na atmosfera funcionam como núcleo de condensação e que esses núcleos de condensação formam as nuvens e, por consequência, elas se precipitam na forma de chuvas. E esse núcleo, então, é formado pela reação de um ácido hipotético HX e de uma base, NH3, formando, então, esse núcleo, o NH4X. Correto. Então, a pergunta é: o núcleo de condensação consegue fixar o vapor de água por qual tipo de interação, qual tipo de ligação? E é isso que nós vamos entender aqui. No primeiro momento, nós temos que a equação química nossa, como o enunciado já evidenciou, forma o nosso núcleo de condensação. Só que o enunciado evidencia também que esse núcleo de condensação é um sal amoníaco, ou seja, ele é um composto iônico, que na presença de água, ele dissocia-se em íons NH4+ e X-. Então, essas sim são as partículas dispersas na atmosfera. Então, no caso em tela, nós temos a seguinte situação. Nós temos partículas de NH4+ e X- dispersas na atmosfera. E essas partículas conseguem fixar a molécula de água para a formação de nuvem, por consequência, chuvas. A questão ela se baseia exatamente como que essas partículas mencionadas conseguem fixar essa molécula de vapor de água. E é isso que nós vamos tentar compreender. Porém, antes de tentarmos compreender essas interações, essas ligações, nós vamos fazer uma breve análise da molécula de água. Como nós sabemos, a molécula de água ela é constituída por átomos de oxigênio e por átomos de hidrogênio. Em relação à eletronegatividade, quando nós comparamos oxigênio com hidrogênio, temos que o oxigênio possui uma maior eletronegatividade. Mas, professor, o que é eletronegatividade? É uma propriedade periódica que significa a tendência de um dado átomo em atrair elétrons para si quando em uma ligação química. Nesse caso, ao comparar o oxigênio com o hidrogênio, por ele apresentar um maior valor de eletronegatividade, ele vai atrair os elétrons para si, adquirindo uma carga parcial negativa. Os hidrogênios, por sua vez, adquirem uma carga parcial positiva. Ao analisarmos esses vetores formados, nós observamos que a somatória dos mesmos não resulta em zero, ou seja, o vetor resultante é diferente de zero. Outra observação que nós podemos fazer aqui na molécula de água é que, devido a essa diferença de eletronegatividade, a distribuição de suas cargas não seguem um padrão simétrico. Então, nós podemos concluir que essa molécula de água tem o caráter polar e possui dipolos. Ok, então, agora que nós sabemos o comportamento dessa molécula, nós podemos voltar para a situação anterior, para tentarmos compreender como que essas três partículas se relacionam. E é isso que nós vamos fazer agora individualmente. Em um primeiro momento,
ao você analisar aqui a nossa molécula de NH4+, você vai perceber que essa carga positiva do cátion vai interagir com essa carga parcial negativa do oxigênio, proveniente da molécula de vapor de água. Então, essa é a interação existente com o NH4+. Já a interação existente com o ânion X- é que essa carga negativa desse ânion vai interagir com essa carga positiva do hidrogênio, correto? Proveniente aí do nosso vapor de água. Então, essas são as interações existentes. Porém, essa interação ocorre em uma escala muito grande. Por isso que há a formação das nuvens e, por consequência, elas precipitam na forma de chuva. Trazendo isso para uma explicação mais ampliada, nós temos então que o tipo de interação é íons, nesse caso NH4+ e o X-, interagindo com os dipolos presentes na molécula de água. Então, o tipo de interação é íon-dipolo, ou seja, alternativa correta, letra D. Interações do tipo íon-dipolo. Bem, estudantes, chegamos ao fim dessa segunda resolução, do segundo exercício da terceira aula. Um exercício que cobrou conceitos de ligações químicas, interações, correto? Conteúdo-chave para o Enem também. Também vem diretamente perguntando sobre as ligações e os tipos de interações que nós temos aí, mas também como conteúdo acessório para resolver outros tipos de questões, correto? Então, nossa terceira aula chega ao fim. Valeu, até mais!